número 30 do YouCat, é aí que a gente vai começar. Por que cremos em um só Deus? Essa é a grande diferença que o povo de Israel deu para nós. Quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, o grande trajeto que Deus fez com o povo de Israel foi tirar eles de uma realidade de muitos deuses, porque Israel está no meio de países ali que veneravam. A gente está falando de Egito, a gente está falando de Babilônia. Então, países, nações que cultuavam muitos deuses. Deus tira esse povo desse politeísmo e vai trazendo ele gradativamente para o reconhecimento. Primeiro, de adorar só um Deus. Esse foi o processo. Então, o processo foi gradativo. O povo tinha vários deuses. Passa a adorar um único Deus. Mas acreditava ainda que existiam outros deuses, até o ponto que, na revelação, Deus fala, não, só existe um. Nenhum outro Deus. Essa é o grande trabalho que todo o Antigo Testamento Deus foi fazendo para o povo para preparar aquilo que Jesus viria a trazer definitivamente. Então, nós acreditamos em um só Deus. Cremos em um só Deus porque, segundo o testemunho da Sagrada Escritura, há um só Deus. E também porque, segundo as leis da lógica, só pode haver um. O YouCat é muito bom na hora que vai trazer a lógica para dentro dessa realidade. Por quê? Se houvesse dois deuses, um seria a fronteira do outro. Nenhum dos dois seria infinito, nenhum perfeito, portanto, nenhum seria Deus. Lógica, não precisa nem de fé aqui para chegar a uma determinação desse jeito. Então, gente, e aí é um puxãozinho de orelha, para a gente poder, como eu falo lá na formação do Revolução, afinar a linguagem, cuidado com as nossas pregações. Mas, Renan, mas a gente não fala que tem dois deuses. Às vezes, sim. Quando a gente coloca o diabo e Deus no mesmo patamar. Como assim? Não, porque a luta entre o bem e o mal, as forças que puxam o ser humano para um lado e para o outro, e que para ver quem vence... Não, já teve quem venceu. Não é quem vence. O negócio é comigo aqui, eu vou ficar do lado de quem? Mas já teve quem venceu. E aí a gente começa com uma pregação dualista de que existem duas forças, né? Uma que puxa para um lado, uma que puxa para o outro. É igual um pouquinho daquela coisa aquilo dá para a gente purificar, mas do anjinho mal, do anjinho bom. São iguais, mas um é do bem e um do mal. Isso daí é dualismo. Então, cuidado, porque às vezes, da forma como a gente fala, pode dar a entender que. Então, quer ver uma coisa? Vou falar de mim, porque falar mal dos outros é chato. Aí, desde pequeno, e quando eu comecei a frequentar a igreja, eu sou do Rio de Janeiro, e lá no meu bairro, pelo menos, para depois ninguém ficar ofendida, tinha muito despacho na encruzilhada. Muito. Tinha um terreno baldio, eu lembro direitinho. E eu ia para a igreja passando por esse terreno. E sempre tinha ali. Aí tinha um costume terrível que eu aprendi de criança. Licença. De pedir licença. É verdade. Eu aprendi isso porque minha avó fazia, minha mãe fazia, eu vi minha mãe fazendo, tudo católico. Licença de quê? Licença de quê? Está mandando em quem em mim aquela coisa? Aí depois que a gente entra para a igreja, que a gente tem um encontro pessoal com Jesus, eu ficava e eu passava e já só faltava cuspir em cima. Né? Porque a gente entende o que é cada coisa. Mas isso é muito forte na cultura do nosso povo. E se a nossa pregação for ajudar eles a estabelecer isso mais, a gente está fazendo um processo não de evangelização. Então, muito cuidado. Quando a gente fala entre a luta entre o bem e o mal, é sempre bom dizer que a luta já foi vencida. Eu tenho uma alegoria que eu uso bastante, que é do time de futebol. Nós somos como um time de futebol que entrou no campo e a taça já está na mão do capitão. A gente já ganhou. Só que é o seguinte, a gente precisa correr os 90 minutos. Só que o time que perdeu, sabe já que perdeu. Então, qual é a dele? Vamos tirar o maior número de jogadores do campo. Então, eles vêm dar um carrinho, eles vêm, marca em cima, eles vão fazer de tudo para você ser expulso do campo.
É isso que acontece, mas a vitória já foi ganha. O que vai acontecer é quem é que vai correr os 90 minutos no time de Jesus Cristo. Porque o diabo vai passar o tempo todo tentando chamar o do outro time para o lado dele. O time perdedor. Deu para entender? Beleza. Passa para mim. Oi. Ah. É. Tá. Quando eu falar de Trindade, eu entro nisso. Está falando da música, da famosa música de canto de entrada, de saudação. Eu já explico. Por que se apresenta a Deus com um nome? Deus apresenta-se com um nome porque deseja ser acessível. Na Bíblia é muito legal. Se você pegar lá aquele grande poema que é o Gênesis, Deus pede para Adão fazer o quê? Dar nome às coisas. Dar nome na revelação bíblica é você poder tomar posse. Então, quando Deus fala assim, Deus dá a mulher a Adão, e Adão dá o nome à mulher, porque é minha. Quando o homem dá nome a todas as criaturas, ele está exercendo autoridade sobre elas. Deus vai dar o seu nome ao seu povo para quê? Para que o povo pudesse alcançá-lo. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Para os judeus, isso é um negócio absurdo. Você não está entendendo. Eles não dizem o nome de Deus de jeito nenhum. Eles não dizem Yahvé de jeito nenhum. Eles chamam de Adonai, que é Senhor. Mas Yahvé não. É por isso que o Papa Bento XVI pediu para ser tirado de toda a liturgia o termo Yahvé, em respeito aos judeus. Aí tinha aquela nossa musiquinha, né? Escuta Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel. Fala um monte de vezes. Os judeus falavam uma vez por ano o sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos. Por quê? O Deus que se fez acessível a nós. Isso diz, daquilo que o Sidney falava na outra aula, em que o Papa Emérito bateu isso demais, do relacionamento que Deus quer estabelecer com o seu povo. Quando eu cumprimento alguém, primeira coisa que eu falo é o quê? Prazer, meu nome é Renan. Estou dando a chave para aquela pessoa poder estabelecer um mínimo de comunicação comigo. Deus fez a mesma coisa. Deus não deseja permanecer anônimo. Ele não quer ser venerado como um mero ser superior. Uma energia, né, uma força, o cara lá de cima. Né? Que simplesmente pode ser sentido ou pressentido. Deus deseja ser conhecido e invocado como aquele que é real e ativo. Na sarça ardente, Deus revela o seu santo nome, Yahvé. Deus torna-se acessível ao seu povo, embora ele permaneça um Deus oculto, um mistério perene. E aí, povo, é bom te rever a nossa vida, porque um dos mandamentos, tá bom, como é que é o segundo mandamento? Não tomar seu santo nome em vão. Se questione aí quantas vezes você confessou esse pecado. Agora, quantas vezes você usou o nome de Deus em vão? Isso é muito sério. É pecado mortal, só para lembrar. Eu costumo explicar quando a gente está no confessionário que é igual mãe. Né? Nós temos mãe aqui, aí a criança está lá no quarto e chama, mãe, aí a mãe chega perto e fala assim, não é nada não. Dá vontade de esmurrar, cara. Deus não vai esmurrar a nossa cara, mas é desse jeito que a gente brinca com o nome de Deus. Porque diz a palavra de Deus que ao chamar o meu nome, eu responderei. Com Deus não se brinca. Então, quando a gente chama o nome de Deus, Deus se faz presente. E aí, para nada? Para ser testemunha de uma mentira nossa? Não é? Graças a Deus, espero que ninguém mais faça isso aqui, mas o famoso juro por Deus. Para quê? Já diria Padre Jonas, é sim, o não é? Não, eu não preciso ficar, entendeu? Jurando por cima das coisas. Então, isso é bom para a gente poder ir refletindo também. Passa para mim, por favor. Tá falhando já o negócio. O que significa Deus é a verdade? É o que pergunta o número 32.
Deus é luz e nele não há trevas. A sua palavra é a verdade. E a sua lei é a verdade. Então, o Will Cat dá as referências bíblicas para essas afirmações. Deus não pode ser submetido a um processo de demonstração. A ciência não pode fazer dele um objeto comensurável. E aí se engana quem acha que a teologia é uma ciência exata que estuda Deus. Não é. Não é. Inclusive, o MEC está fazendo o favor de tirar a teologia de um campo e enfiar no outro, mais ou menos naquilo que é as ciências bíblicas. Mas, na verdade, Deus não dá para ser conhecido, alcançado à medida daquilo que ele é revelado, mas demonstrado? Não. Concretamente? Concretamente, onde é que Deus é demonstrado? Qual é o maior sinal de que Deus existe? Hã? A minha e a sua vida. Esse é o sinal de que Deus existe. É a minha e a sua vida transformada. Você já fez aquela experiência de voltar para o lugar que você é de origem, as pessoas olharem para a sua cara e falarem assim para você, meu Deus, como você mudou? Eu já escutei. Isso é o quê? Isso é a transformação que Deus faz. E isso por si só já é sinal da presença de Deus. A minha e a sua vida. Que Deus é verdade, sabemos-lo por via da absoluta credibilidade de Jesus. Depois manda aí, que o nome está menor. De Jesus. Jesus disse. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso pode descobrir e experimentar quem a ele se abandona. Está vendo? É experiência. É só experimentando. Não adianta a gente tentar convencer as pessoas com as palavras com relação à existência de Deus. Claro, tem todo um debate entre ateus e cristãos. Tem um livro fantástico, quem puder ler, é fácil de ler, chamado Deus Existe, que é um debate tranquilo entre o maior teólogo católico vivo na época, e continua vivo, que era o cardeal Ratzinger, e o maior ateu da Europa, mediado por um judeu. É fantástico o livro, porque é um argumentando com o outro sobre a existência de Deus. E o que é bonito? O ateu perde argumento. Perde. E o Papa vai tranquilo, e ele vai perdendo argumento, e o Papa vai... Existem pessoas, igual o cardeal Ravasi, que faz isso, que parte para esse diálogo com o mundo ateu a partir das ciências. Mas mesmo esse diálogo, ele tem um limite. Porque Deus é experimentado. O Padre João já ensinou para a gente. Como é que a gente leva as pessoas ao encontro com Deus? Falando na cabeça delas? Não. É na sua vida e fazendo o quê? E põe as mãos e pede o Espírito Santo. Porque a pessoa vive a experiência. Eu fiz uma experiência uma vez de ir para o Maranatá, em Lorena, na nossa casa de missão, e no Maranatá aí tem um momento de atendimentos lá, né? E aí sentou um moleque na minha frente, o moleque virou para mim e falou assim, então, eu vim aqui para te perguntar aquilo que eu perguntei para um judeu, que eu perguntei para um ateu, que eu perguntei para um hindu, e ninguém soube me responder. Eu falei, lascou. E começou a me fazer perguntas sobre Deus. E aí o ponto de sempre é esse, né? A igreja, a história, e não sei o quê, que a igreja fez isso. Só que ele se lascou, né? Porque Deus tinha investido em mim um tempo atrás, e eu fiz faculdade de história. E aí eu fui dando argumento para ele. Beleza, aí chegou um ponto que eu virei para ele e falei assim, e aí os argumentos foram, o Espírito Santo vai ajudando, os argumentos foram chegando no coração dele. E chegou um ponto para ele e falou assim, olha, daqui para frente eu não tenho mais como te convencer. Agora, eu posso pedir a Deus que você tenha a mesma experiência que eu tive. Você quer? Aí ele falou, quero. Eu nunca vi ninguém orando em línguas tão bonito. Porque aquele menino recebeu o batismo do Espírito Santo, chorava. E aí, antes disso, Deus começou a trazer em palavra de ciência algumas coisas da história dele. Aí o moleque ficou maluco, né? Como é que esse cara sabe da minha vida? Eu expliquei para ele, a gente rezou por ele, o menino está aí enganjado, tudo. Mas ele foi para lá para questionar racionalmente o primeiro que passasse na frente dele. E lascou que era eu, né? Eu falei, eu só rezava, ele falando, eu só assim, Jesus Cristo é o Senhor, me ajuda. Porque a gente não tem argumentação. Vocês já viram aquele filme O Julgamento? Já? Aquele filme é para botar ninguém em crise. Porque a mulher vai para o tribunal defender Deus racionalmente. Eu falei, eu não tenho metade desses argumentos. Se me chamarem,
Deus vai preso, eu vou preso, vai todo mundo junto. Porque não tem. Mas é algo que o próprio Espírito Santo, Jesus disse, né? Não vos preocupeis com o que faleis. Se Deus não fosse verdadeiro, a fé e a razão não poderiam entrar em diálogo. Aquilo que o Sidney falou na outra aula. É possível, porém, um entendimento entre elas, porque Deus é verdade e é a verdade divina. Não há oposição entre fé e razão. Porque se a razão busca a verdade e a verdade tem um nome, que é Jesus Cristo, não tem como elas terem. São dois caminhos diferentes que juntos chegam ao mesmo lugar. Juntos chegam ao mesmo lugar. Passa. Bem, o que significa Deus é amor? Então você viu que o Will Cat está pegando algumas definições de Deus. Deus é verdade, Deus é amor. Se Deus é amor, não há criatura que não seja sustentada e envolvida por infinito desejo de bem. Deus não só declara que é amor, mas também o demonstra. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Deus não só fala e declara que é amor, mas ele mostra. É por isso que quando a gente estuda teologia, e aí muito particularmente eu estou tendo que estudar isso de maneira mais profunda, por causa do meu TCC, a revelação plena do amor de Deus não foi no Antigo Testamento. Foi aqui, ó, na cruz. Porque até então, Jesus falava que Deus era amor e ia provando isso nos milagres, nos sinais, nas curas. Mas ele levou essa prova ao extremo. Já diria São Paulo. Por um justo pode ser até que alguém se dispusesse a morrer. Agora, pelos pecadores, por aqueles que... Meu irmão, fugiu todo mundo. Os carinhas lá, é a mesma coisa. Imagina o Padre Jonas, senta para a Canção Nova, né? Fica 3 anos na Canção Nova, pré-discipulado, juniorato, com o Padre Jonas todo dia com você. Aí na hora que o Padre Jonas mais precisa, você, ó. Foi isso que aconteceu com Jesus. Não ficou nenhum. Ah, João ficou aos pés da cruz. Ficou porque Nossa Senhora estava do lado. Tá? Porque na hora do horto ele correu também. Ó. É igual criança, quando está com medo de quarto escuro, ele deve ter pego Nossa Senhora, vamos lá, né? Ele ficou e estava ali porque Nossa Senhora estava do lado de pé. Mas humanamente, eles todos ficaram com medo. E essa experiência de um Deus que me ama mesmo quando eu digo não a Ele. Isso é a experiência do amor de Deus. Nenhuma outra religião afirma o que diz o cristianismo. Deus é amor. Nenhuma religião tem coragem de afirmar isso. A fé assenta nessa expressão. Assentar é de assentar, de se estabelecer sobre. A grande base da experiência, é por isso que Bento XVI, ele trabalhou tanto a questão do relacionamento com Deus, para depois chamar o ano da fé. Porque se eu não faço, qual é a primeira pregação do querigma? Amor de Deus. Como é que eu vou acreditar no resto tudo se eu não fiz uma experiência concreta com o amor de Deus? E aí, existem muitos de nós, né, de caminhada, carismáticos, consagrados e afins, que talvez estejam muito tempo nesse mundo, na igreja tudo, mas não fizeram uma experiência concreta com o amor de Deus. Porque se tivesse feito uma experiência concreta com o amor de Deus, não ficava pensando o que os outros estavam pensando de você. Não ficava com medo de ter determinadas atitudes com o que os outros iam pensar. Não, é a verdade, Deus me ama, acabou. É o suficiente. É por isso que a nossa experiência do amor de Deus, ela precisa ser renovada a cada dia. E o Sidney já falou. Como é que se renova a experiência do amor de Deus? Através de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o amor. O amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Embora a fé assenta nessa experiência, embora a experiência da dor e da maldade do mundo faça muitos duvidar de que Deus seja realmente amoroso. Ah, e se Deus é amor, não deixava isso acontecer. Ah, por que acontece tragédia, catástrofe, não sei o quê, se Deus ama todo mundo? Por que Deus não interferiu quando aquela bala perdida bateu, atingiu aquela criança? Por que... E o mundo questiona. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês do questionamento que a menina de 7 anos fez para o Papa Bento. Comentei? Na outra, né? Que o Papa Bento foi numa rede de TV e uma menina de 7 anos, japonesa, tinha perdido toda a família no terremoto.
E ela perguntou para ele, se Deus me ama, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Sabe qual foi a resposta do Papa? Não sei. Eu só sei uma coisa, Deus é amor e tudo que Ele faz é para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. Ser católico é muito mais fácil ser herege. Por quê? Porque o herege, toda heresia tem um núcleo de verdade. Só que é uma parte da verdade. Então, por exemplo, nós católicos acreditamos que Deus é amor e é... O que é a outra parte? Justiça. Então a gente pega os dois lados da corda. Certo? Pô, mas como é que Deus ser justo é dar a outro aquilo que ele merece? Mas a misericórdia vai além do merecimento. E fica nessa tensão o nosso pensamento católico, mas segurando nas duas pontas da corda. O herege, o que ele faz? Ah, Deus é só justiça. E vai embora. E larga a outra ponta da corda. Ah, Deus é só amor. E larga a outra ponta da corda. O católico, ele vive o tempo todo nessa tensão de o que é uma coisa, o que é a outra, o que é uma coisa, o que é a outra. O tempo todo. O discurso do amor divino não consiste em palavras vazias. Demonstra Jesus na cruz, onde ele entrega a sua vida pelos seus amigos. Foi na cruz que o mundo soube a potência do amor de Deus. É por isso, meus irmãos, que na hora que o sofrimento bate na sua porta, é a hora de você experimentar verdadeiramente o amor de Deus e você deixar que o mundo, através da sua vida, experimente o amor de Deus. Porque senão, fugir da cruz é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Semana passada, eu dando aula, eu dei o exemplo do Emerson e da Angélica. Eu tinha acabado de entrar para a comunidade, acho que eu estava no discipulado. A família perde uma criança de 5 anos, né? 4 anos. Em menos de... Foi quantos dias? Foi 29, dia de São Miguel, que ele foi internado. Dia 2, ele morreu. 2 de outubro. Então, menos de uma semana. E o pai da criança vai fazer homilia na missa. Eu fiquei passado. Porque o padre Jonas começou a homilia e chamou o Emerson para poder contar. E o Emerson, sofrido inteiro ali. O Sidney trouxe o exemplo do professor Felipe Aquino. Quem esteve no velório pôde ver. A gente cheguei no velório e tinha uma fila. Falei, nossa, a fila está vindo aqui fora, né? Para visitar o caixão. Não, era ele na porta, cumprimentando um por um que chegava. Com um sorriso na boca, o olho todo marejado, dizendo, obrigado por que você veio. Na hora da missa, ele com os 5 filhos de pé, chorando, sofrendo, mas ali, ninguém desesperado. Ai, meu Deus, por que aconteceu isso comigo, né? Que é nessas horas que a gente vê quem tem fé de verdade. Né? Ah, eu vou com você. Aí agarra o caixão. Aí nessas horas, na hora que o sofrimento bate na nossa porta, é nessas horas que a gente vê onde é que está a nossa fé. E como diria Padre Fabrício, uma fé para ser aprovada, ela precisa ser provada. Ela precisa ser provada. Provada. A gente tem dentro de casa o exemplo de gente que teve a fé provada. Mas é porque Deus é ruim? Não. É porque a Santa Teresa que falava, né? Santa Teresa de Jesus, a Teresona. Ô Jesus, é assim que o senhor trata seus amigos? É por isso que tem pouco. Aí Jesus falou para ela, eu dou para meus amigos aquilo que eu tenho de melhor. A cruz é o que Deus tem de melhor para nos oferecer, porque foi nela que Deus salvou o mundo. É ela o cume da expressão do amor de Deus. Ah, Renan, isso não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Ele que era Deus. Que é Deus, né? Porque está vivo. Ele que é Deus. Na hora do vamos ver lá. Meu Deus, por que me abandonaste? Você tem o seu direito também. O único direito que você não tem é de sair da cruz, porque esse direito ele não se deu. Passa. 34. O que deve fazer uma pessoa quando descobre Deus? Quando uma pessoa descobre Deus, tem de o colocar no primeiro lugar da sua vida. Assim começa uma vida nova. Os cristãos conhecem-se por amarem até os seus inimigos. Aquilo que o Sidney falou, né? Até o armário muda, né? A mulherada recém-convertida é um barato. Elas jogam todas as roupas fora.
As boas e as ruins, né? E aí uns camisão aqui embaixo, né? Bem largão, né? Aí já não se maqueia, aí vai para o extremo, vai para o outro lado, né? Aí até aquela pregação fantástica da Fernanda, que inclusive faz aniversário hoje, do ser feminino que ela pregou no outro Revolução de Jesus, fantástica, dizendo de como as mulheres de Deus têm que se comportar. Né? Aí tem uns loucos, igual eu, que usavam um terço desse tamanho aqui no pescoço. Né? Minha mãe ficava maluca, meu armário abriu o armário, só tinha camisa da Canção Nova. Você não tem mais roupa para sair, menina? E eu ia sair, eu ia para a igreja eu ia com roupa. Por quê? Porque a gente encontra o sentido da nossa vida, a gente quer mudar a nossa vida radicalmente. Depois a gente vai equilibrando. E aí, muito cuidado com isso também. Não é que com o passar do tempo a gente vai esfriando. Entenda bem o que é esfriamento da sua fé do que é a maturidade dela. Não é porque você não fica mais 2 horas de joelho na capela, ou porque você, quando o seu joelho começa a doer um pouquinho mais, você senta para adorar Jesus, coisa que você não fazia, que você está mais ou menos em Deus. Pode ser um sinal? Pode. Mas pode também ser um sinal de intimidade. Com quem tem intimidade, eu não preciso de cerimônia. Pode ser relaxo? Pode. Mas quem é que vai dizer isso? A sua consciência. A sua consciência. De entrar na capela e falar para Jesus, Jesus, não estou dando conta hoje não, viu? Eu vou dar um cochilo aqui. Eu já volto. Ué? Esses dias eu fui para a capela à noite, lá em casa. E lá em casa agora botaram um tapete fera, cara, dessa altura aqui. Aí eu sentei, fiquei adorando Jesus, isso aqui. Aí eu tenho mania de vez em quando me prostrar, prostei, babei. Acordei, já era 00:30 lá na capela, Jesus exposto e eu lá dormindo. Falei, ô Jesus, desculpa aí, né? Está acostumado, São Pedro, São Tiago, São João, né? Tudo bem. Mas ele deve dar risada. Mas por quê? Ai, sacrilégio, heresia. Não, eu não quis aquilo dali. Eu não fui para lá para dormir. Né? Mas da intimidade. Então, colocar Deus sobre todas as coisas não significa, talvez, todos os atos, mas é o coração, antes de tudo. Descobrir Deus significa saber que Ele me criou e me quer, que em cada segundo me olha com amor, que abençoa a minha vida e sustém, que tem nas suas mãos o mundo e as pessoas, que espera por mim ansiosamente, que me quer preencher e aperfeiçoar e fazer-me viver consigo para sempre. Enfim, que Ele está presente aqui comigo. Não basta dizer que sim com a cabeça. Os cristãos têm de assumir o estilo de vida de Jesus. Gente, isso aqui era o tipo de coisa que a gente tinha que imprimir, botar na porta do nosso armário e todo dia de manhã ler. Ele me criou e me quer, que Ele me olha a cada segundo. Abençoa a minha vida e sustenta ela. Que está tudo nas mãos dele. O mundo, as pessoas, o meu coordenador, o meu formador, entendeu? O departamento do meu trabalho, mesmo que não pareça, está tudo sob o controle dele. Que ele espera por mim ansiosamente, que quer preencher, aperfeiçoar. Esse ato de fé, de que a nossa vida está nas mãos dele. Uma vez o padre Paulo falou para mim assim, no atendimento, viver o amor de Deus é saber que Ele fez certo em te criar, que você é um presente para as pessoas e que Deus não errou em você. Se Deus faz todas as coisas boas, logo, até quando Ele fez você mal acabado, Ele estava acertando. Já falei, né? Tem parâmetros melhores, né, da criação. Mas tem outros parâmetros. Né? Cada um com seus problemas. Passa. Cremos num Deus ou em 3 deuses. Voltou o ícone do Rublev. Cremos num Deus em 3 pessoas. Trindade. Deus não é solidão, mas perfeita comunhão. Bento 16. Os cristãos não adoram 3 deuses diferentes, mas um único ser que desabrocha em 3. Olha que termo bonito. Um único ser que desabrocha em 3. Permanecendo, contudo, um. Que Deus seja trinitário, sabemos-lo por meio de Jesus Cristo. Ele, o Filho, fala do seu Pai que está no céu, eu e o Pai somos um. Ele ora ao Pai e concede-nos o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Eu não vou tentar
explicar para vocês a Trindade, porque teve um cara chamado Santo Agostinho, que ficou a vida inteira estudando, e quando acabou o fim da vida, apareceu um menino na praia e falou para ele, está perdendo tempo. Mas é a experiência de um Deus que é único, ao mesmo tempo que ele são três. Uma essência, três pessoas. Três ações. Também cuidado, para não achar que é o modalismo, né? Que é uma heresia, que é como se fosse uma máscara, né? O mesmo Deus, agora Espírito Santo, agora o Filho, agora o Pai. Não. Mas é três pessoas. E o meu diretor espiritual, ele sempre fala comigo isso, que é melhor a gente viver uma experiência concreta com uma das pessoas da Trindade, ou com a experiência concreta de que Deus é a Trindade, porque tem muita gente que fala de Deus como se fosse uma energia. Muita gente católica. Não é uma pessoa. Não é uma pessoa. É Deus, 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 é Deus. E o que é Deus? Não, essa experiência de... E nós que experimentamos Deus, nós experimentamos a nossa vida. A gente sabe exatamente quando é Jesus que está pegando pela mão, guiando, quando é o Espírito Santo que está conduzindo, quando o Pai vem amar. A gente sabe. A gente pode não conseguir verbalizar isso de uma maneira totalmente lógica e racional. Claro, tem desenvolvimento racional disso? Tem lá. Eu estou lá com um livro de Trindade desse tamanho. Do lado da área. Só explicando isso. Cada função de cada uma das pessoas. Mas isso não é assunto para cá. Mas a teologia chega a um ponto que ela fala, a partir daqui a gente crê. Bem, a pergunta da música. Né? A famosa música, como é que é? Como é que começa? Não, mas espera aí, não, essa é outra. Começa com o nome do Pai, né? Lembrei. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do... Mas são três? Você já viu como é que está na liturgia? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos lá, aula de português. O E significa adição. Então no nome do Pai mais do Filho mais do Espírito Santo, porque é um nome só. E não é em nome do Pai, em nome do Filho. Não tem dois nomes diferentes. E um terceiro. Tem uma irmã de comunidade aqui que quando o padre pede, e aí abro parênteses, não necessariamente ele é correto fazer isso, porque quem faz o nome do Pai é o padre, fecha parênteses. Mas quando o padre pede, ela canta assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu fico tão feliz. Ela acertou a letra. Mas na liturgia das horas, na liturgia você pega lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também não é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um Ezinho ali, não está ali por um acaso que botaram a mais. Por causa dessa questão de adição. O nome é um só. Um nome sobre todo nome. O nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Porque quando a gente invoca o nome de Jesus, a gente invoca toda a Trindade. Deu para entender? Por que está atrapalhadinha a música? Então, dessa realidade da Trindade, um Deus em três pessoas. Tá? A gente estudando pneumatologia, que é a matéria que estudou o Espírito Santo, a gente vê que até os judeus já olhavam para o Espírito Santo de uma maneira um pouquinho diferente. Eles não imaginavam que Deus ia se encarnar, né? Mas que tinha o Espírito Santo. Você pega o livro da sabedoria, a sabedoria que prescuta todas as coisas, que cuida, que gera, isso aí você vai vendo, opa, olha o cheiro da revelação aí. E aí você vê como Deus é pedagógico. É igual na sua vida e na minha. Faz comigo aí. Consagrada Canção Nova. Se ele tivesse dito tudo o que ia acontecer para você, antes de você sair de casa, você tinha vindo? Nem eu. Então, o que ele faz? Ele vai gradativamente dando a conhecer. Tá? Passa.
Pode descobrir-se que Deus é trinitário pela simples lógica? É o que mais as pessoas tentam fazer. Descobrir se Deus é trinitário pela lógica. Não. A trindade de Deus é um mistério. O mistério, a gente chega perto, mas não toca na totalidade. Só através de Jesus é que a descobrimos. Então, por isso que Jesus é o caminho que revelou a Trindade. Por isso que Jesus é o caminho que revelou o Pai e o Espírito Santo. O ser humano, somente através da razão, não consegue deduzir que Deus é uno e trino. Ele conhece, todavia, a razoabilidade desse mistério ao aceitar a revelação de Deus em Jesus Cristo. Por que a gente acredita que Deus é três? Porque a gente consegue, que Deus é um, ou heresia, que Deus é um em três pessoas. Porque a gente consegue ver isso? Não. Quem foi que disse que tinha o Pai e o Filho, e o Espírito? Jesus. Só que como a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e toda a credibilidade está no nome de Jesus, a revelação de Deus, Jesus Cristo, faz a gente entender que Deus é um, sendo três pessoas. Tá? Se fosse solitário, não poderia amar desde toda a eternidade. Iluminados por Jesus, encontramos sinais da trindade de Deus já no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 1, 2. Você lembra qual é essa passagem? Alguém tem a Bíblia aí? Não é Salmo nem Evangelho, tá? A Renata foi pedir uma passagem bíblica no Revolução de Jesus. Ela eu tenho. Eu falei assim, era Provérbios. Ela não, o meu é só Salmo e Evangelho. Gênesis 1, 2. Tem o 18, 2. Não, 18, 2 não. Na criação do homem. Quando você pega na criação do homem, qual é o termo? Façamos. Isso no original hebraico está no plural. Não é tradução, não. Aí fala que era o pessoal da interpretação histórico-crítica, né, fala que era por causa disso. Mas nós, católicos, lemos a Bíblia num todo. Com Cristo no coração. Quando Deus cria as coisas e fala façamos, façamos é uma pessoa? Aula de português. O plural é para mais de uma pessoa. Façamos. Ali já era um ato da Trindade. Tá bom? Aí tem outros, 18, 2, 2 Samuel 23, 2, e até em toda a criação. Então, Deus mostra, revela a nós que Ele é um em três pessoas, até mesmo na criação. Por isso que eu falei do façamos. Tá bom? Passar. Parou? Ótimo. Agora vamos dar uma sobrevoada por cada uma das pessoas. Beleza? Deus, de que modo Deus é? Pai. Veneramos Deus antes de mais por ser Pai, porque Ele é o Criador e se encarrega das suas criaturas cheio de amor. Além disso, Jesus, o Filho de Deus, ensinou-nos a considerar o seu Pai como nosso Pai e a abordá-lo mesmo como Pai nosso. Quando a gente vai estudar o Pai Nosso, é fantástico. Porque se a gente pega o Pai Nosso do jeito que está na Bíblia e começa a escrever, tem invocações ali, né, que elas se repetem e que são características que eram designadas ao rei. Santo é o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso são características designadas a um rei. O povo de Israel tinha esse costume. Assim na terra como no céu. Aí só tem perdoai as nossas ofensas. Quem perdoava as ofensas era o sacerdote ou era o rei. No livro da tentação e do mal. Beleza? Qual é a única coisa que no Pai Nosso, verdadeiramente, qual é o centro do Pai Nosso? Que verdadeiramente diz que Deus é Pai. Arrisca aí. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem é que proveu o pão para uma casa? O Pai. Esse é o coração do Pai Nosso. Quem provê algo para uma casa é o Pai. Numa família normal, né, cristã, católica, segundo aquilo que Deus quis, quem provê é o Pai. Faz parte da identidade
do Pai provê. Então, ali está o centro. Diversas religiões pré-cristãs conheciam já o título divino de Pai. Então, chamar a Deus de Pai não é novidade total, não. Já tinham outras. Jesus mostrou-nos como Deus é realmente Pai. Não é que as outras religiões não conseguiam tocar nisso. Porque tocavam na providência de Deus. E já conseguiam tatear de que ele era Pai. Jesus mostrou-nos como Deus é realmente Pai. Quem me vê, vê o Pai. Na parábola do filho pródigo, Jesus toca no profundo desejo humano de um Pai misericordioso. Aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Momento, revisão de vida. O seu relacionamento com Deus Pai diz do seu relacionamento com o seu Pai. Então, você que não tem um relacionamento bom com o seu Pai, pode olhar para o seu relacionamento com Deus Pai e você vai ver como é que ele é. Por quê? Era para os nossos pais serem um reflexo do amor de Deus na terra para nós. Mas eles são limitados. E eles não conseguem. Então, só que acontece? A experiência negativa que a gente faz com o nosso pai na terra, a gente joga a culpa no de cima. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Quantas vezes, tirando o Pai Nosso, você já foi rezar na capela e se dirigiu ao Pai? Ao Pai. Não estou falando de Jesus. E eu não estou falando do Espírito Santo. O Pai. Quantas vezes? Só que Jesus ensinou a gente rezar a quem? Ao Pai. Aí a gente funciona por tabela, claro, né? Porque a gente é limitado, a gente fala com Jesus e Jesus, já que tu sabe conversar com o Pai, eu não estou muito bom nisso. Mas a gente deveria. É um exercício que eu faço muitas vezes. Então, eu quis colocar nesse slide a famosa imagem do Rembrandt. Né? Mas um detalhe dessa imagem do Rembrandt é as mãos. Né? Quem fez a Escola Santo André, quem fez a Escola Santo André está com muito disso. Por quê? Uma mão é feminina e a outra mão é masculina. Porque Deus é pai e, cuidado, é mãe no modo de agir. Não é? Qual é a atitude? Quer ver? Parábola do pai misericordioso, mais conhecida como parábola do filho pródigo. A atitude de pai. Pai, me dá o que é meu. Vai. Se fosse mãe, quer fazer, não vai. Aí agarra no pé, chora, me larga, mãe, deixa eu ir. Vai. O pai sempre empurra para fora do ninho, né? Vai, voa, criatura. Beleza, e fica esperando. Aí na mesma parábola, uma atitude materna. Quando viu o filho, saiu correndo, pulou, beijou, agarrou no pescoço. Está na Bíblia. Quem é que faz isso? Mãe, beija, agarrou no pescoço, beijou. Não deixou o menino falar. É cara de mãe isso. Começou a menina a falar, não, menino, fica quieto, vai. Essa questão. Pode a mãe esquecer do seu filho, ou a mulher, a criança no seu ser. Eu jamais. Deus se compara por causa da ação de Deus, que é muitas vezes a mão materna e a mão paterna. Não estou dizendo com isso que Deus é homem ou mulher, ou as duas coisas, que é pior ainda, né? Mas a ação, tá bom? Hã? Porque João Paulo I, porque acho que foi Paulo VI foi o primeiro a chamar Deus de mãe, acho. Não, João Paulo I. João Paulo I foi o primeiro a chamar Deus de mãe. Passa. Aí. Que deu 37. Tá, passa. Passa outro. Olha, as imagens estão tudo invertidas. Eu vi Jesus ali, Espírito Santo. Tudo bem, volta. Era para estar o Espírito Santo aqui, vocês não ligam não. Essa imagem ali, viu? Quem é o Espírito Santo? É porque na cabeça já está assim, Pai, Filho e Espírito. Já botou na ordem. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Já arruma aí para mim no slide aí. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E é da mesma grandeza divina que o Pai e o Espírito Santo é da mesma grandeza divina. Não é maior nem menor, inferior, superior. Beleza? Lembra que teve gente que morreu por causa disso. Tá? Devemos a descoberta em nós da realidade de Deus, a ação do Espírito Santo. Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho, para Ele nos aperfeiçoar totalmente.
o cristão encontra no Espírito Santo uma alegria profunda, uma paz e uma liberdade interiores. No Espírito Santo que recebemos no batismo e na confirmação, podemos chamar Pai a quem? A Deus. Quem é que ensina a gente a chamar Deus de Pai? Segundo São Paulo. O Espírito que clama nos nossos corações, Abá, Pai. É o Espírito Santo que na nossa vida dá toda a possibilidade, é por isso que nós rezamos em tudo que nós fazemos ao Espírito, dá na nossa vida toda a possibilidade para nós podermos tocar naquilo que é de Deus. A liturgia é fantástica, porque a liturgia é a oração. Missa, vamos lá, missa. A missa é dirigida a quem? Ao Pai. Ao Pai, no Filho, pelo Espírito. A gente se dirige ao Pai, no Filho, pelo Espírito. Ó Deus, quando normalmente na liturgia e quando normalmente na Bíblia, por exemplo, Deus é amor, certo? João. A tradução melhor seria o Pai é amor. Porque toda vez que no Novo Testamento, principalmente, fala de Deus, está falando do Pai. Quando fala de Jesus, fala do Senhor. Agora vocês pensam comigo a encrenca que os apóstolos arrumaram quando começaram a chamar Deus de Senhor. Porque Senhor é o termo Adonai, que era usado para quem? Para Deus Pai. Porque não falava Yahvé, falava Adonai. Olha a confusão que eles arrumaram. Passa para mim. Aí agora aqui está Jesus, tá, gente? Jesus é Deus. Ele pertence à Santíssima Trindade. Jesus de Nazaré é o Filho, a segunda pessoa divina, a qual nós referimos quando rezamos. Em nome do Pai, olha aqui como é que está. E do Filho e do Espírito Santo. Ou Jesus, olha, pega o seu Yucat para depois não dizer que sou eu que estou lendo. Que eu escrevi isso aqui não. Pega aí. Para não dizer que fui eu que escrevi. Eu tenho certeza que essa parte, quem escreveu foi um carioca que foi convidado para participar no trabalho. Não, porque é muito abuso. É muito abuso. Ou Jesus era um vigarista, quando se apresentou como o Senhor do sábado e deixou que fosse abordado com o título divino de Senhor, tipo, ou ele era um vigarista, ou ele era realmente Deus. Olha que teologia fina, né? Uma coisa fina, profunda, tipo assim, ou ele era um salafrário, mentiroso, ou ele era Deus. Estou falando? Foi algum carioca lá no meio do caminho. Porque para ter abuso, para botar um negócio desse, como diria o povo do Nordeste, é muito abuso. Sem afrontas, por favor. Provocou escândalo quando perdoou os pecados. Mediante milagres e sinais, mais especialmente através da ressurreição, os discípulos reconheceram quem era Jesus e o adoraram como Senhor. Esta é a fé da igreja. Jesus foi mostrando com a sua vida que ele era Deus, que ele é Deus. E teve coisas concretas, como por exemplo, o perdão dos pecados, que os judeus só reservavam a Deus, que Jesus fez. Para poder mostrar quem ele era. Tá bom? Por fim. Belezinha. Me perguntaram, por que não está botando do Francisco? O Francisco está falando ainda, gente. A gente está pegando as coisas ainda. Né? Depois eu vou explicar essa foto. Deus é todo amor. Só amor. Amor puríssimo. Infinito e não vive uma esplêndida solidão, mas é uma fonte inesgotável de vida que se doa e se comunica incessantemente. Deus se doa e se comunica de forma incessante. Papa Francisco, para citar ele. Deus não nos cansa de perdoar. Nós que nos cansamos de pedir perdão. Em tudo que existe está impresso o nome da Santíssima Trindade, porque tudo provém do amor. É voltado ao amor e se move impulsionado pelo amor. Quem puder ler, esse é um ângelo do dia 7/7/2009, na festa da Santíssima Trindade.
Inclusive, vai entrar na bibliografia do meu TCC, que esse eu não conhecia, achei ontem. Mas o Bento XVI está dizendo o quê? A Trindade é amor. E por isso tudo volta a ser a Trindade. Inclusive, aqui, a continuação falava, inclusive a criação. Por que eu botei essa foto? Vocês sabem quem é essa criatura? Ótimo. Sabe de quem é esse gato? Do Papa. Sabe qual é o nome desse gato? Sabe? Não. Tem um livro na Canção Nova, vocês nunca viram? Sabe qual é o nome do gato? Chico. Pensa. Isso aqui foi um dia que ele foi para algum canto e o gato foi junto com ele. Aí falaram que foi no dia que ele foi embora, mas não foi não, porque ele está muito novinho aqui, para ter sido no dia que ele foi embora. Um gato. O maior teólogo vivo. O Papa. Não o gato. O maior teólogo vivo, o Papa, a maior cabeça pensante da igreja, a sensibilidade de um homem que tem um bicho de estimação porque enxerga Deus em todas as coisas. Não é que Deus está em tudo, porque o nome disso é panteísmo. Deus se mostra em todas as coisas. Que Deus nos dê a graça de ter um coração sensível o suficiente para poder enxergar a ação da Trindade nas grandes coisas, mas também nas coisas pequenas do dia a dia. Por isso, Senhor, nós queremos te louvar nesse dia, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Sim, Pai, nós te louvamos pelo dom das nossas vidas, pelo dom da criação, pelo dom dos nossos corações voltados a Ti. Sim, Jesus, nós louvamos a Ti pela nossa salvação, pelo Teu amor manifestado até a cruz. Sim, Espírito Santo, nós louvamos a Ti por nos santificar e nos levar a Deus a cada dia. Muito obrigado à Trindade Santa por nos mostrar em cada momento das nossas vidas o tão grande amor que tem por nós. Por isso tudo nós rendemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.